O estado do Rio de Janeiro vive o impasse sobre o comando do Palácio Guanabara. Agora, o ministro Flávio Dino aguarda a decisão do TSE para dar continuidade ao caso. As informações com Rodrigo Viga. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, aguarda o TSE definitivamente se posicionar sobre a cassação e a inelegibilidade do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para derrubar o pedido de vista que suspendeu o julgamento que vai definir a forma, quando e como o Rio de Janeiro vai escolher o governador tampão desse ano de 2026. Em pauta está a apresentação de embargos, recursos por parte da defesa de Castro e também do Ministério Público Eleitoral sobre aquele julgamento que aconteceu no mês de abril que determinou a inelegibilidade de Cláudio Castro até 2030 por abuso de poder político e abuso de poder econômico envolvendo as eleições do ano de 2022 que ele venceu em primeiro turno. Só depois da análise desses embargos, desses recursos apresentados pela defesa de Castro e também pelo Ministério Público Eleitoral, é que o Tribunal Superior Eleitoral deve sacramentar e selar a decisão em favor ou contra a inelegibilidade de Cláudio Castro até 2030. Depois disso tudo decidido e definido, aí sim, o ministro Flávio Dino pretende devolver a matéria, o caso, para julgamento no STF. Ele fez um pedido de vista no mês passado que suspendeu toda essa definição em torno do governo tampão para esse ano de 2026. Se a escolha do governador que vai ficar temporariamente no cargo até o final do ano vai ser por via direta ou indireta. Pela via indireta, a escolha seria feita aqui pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. De forma direta, eleitores cariocas e fluminenses indo às urnas em 2026 para a escolha do governador temporário. Lembrando que em outubro desse ano tem a eleição para valer, que vai definir quem será futuro governador do estado do Rio de Janeiro no próximo quadriênio, 27, 28, 29 e 2030. Do Rio, Rodrigo Viga. Deixa eu chamar nesse giro aqui primeiro o Cristiano Vilela, depois a Dora, para o lado jurídico, né, dessa questão. A impressão que dá é que o ministro Flávio Dino não está tentando empurrar um pouco essa história para que essa decisão não seja tomada nesse ano, mas sim com as eleições de outubro para o próximo governador tomar posse, Vilela. E vai tentando com isso, Tiago, fazer com que o governador em exercício, o governador interino que está ocupando o cargo, permaneça por mais tempo. Em outras situações, o tribunal ele já teria feito uma avaliação com mais celeridade. Talvez naquele primeiro momento, a primeira decisão de aguardar o acórdão no TSE, até aí me pareceu adequado. Agora, querer aguardar agora o momento dos embargos de declaração desse julgamento para completar o conteúdo da decisão não me parece o caso mais adequado, especialmente diante de uma realidade onde há claramente um interesse da democracia, um interesse institucional de fazer com que os votos do eleitor do Rio de Janeiro ele seja aproveitado na forma como é estabelecida na Constituição. Então, nesse sentido, eu vejo que o Supremo Tribunal Federal vai dando mostras de que há realmente ali um interesse mais claro na manutenção do quadro atual, que embora até seja interessante no sentido de fazer com que a gastança do Rio de Janeiro acabe de alguma forma sendo ali desbaratada, mas do ponto de vista constitucional, me parece uma posição equivocada. Político, Dora Kramer, o que seria o mais ou menos interessante nesse momento? Se é que a gente pode fazer uma classificação assim, né? Olha, eu sei que as atitudes do desembargador Ricardo Couto estão agradando a beça, né? Do ponto de vista político, enfim, do cidadão, né? Das pessoas comuns, que ele está demitindo gente, botando funcionário fantasma para fora, mandando fazer auditoria, cancelando o contrato, está fazendo miséria. Tanto é que o pessoal, claro que o pessoal, a turma do Cláudio Castro, que é a turma do presidente da Assembleia, Douglas Ruas, reage contra isso. Claro, está reclamando, não está gostando nada, porque é o esquema deles que está sendo atacado.
E aí, o Douglas Ruas, presidente da Assembleia, já instituiu, querendo fazer frente ao Ricardo Couto, uma comissão de contenção de gastos da Assembleia Legislativa. E que já deu a maior briga hoje, porque é claro que dentro da Assembleia Legislativa tem gente que reage a isso, que não gosta. Então, a mim está parecendo que o Supremo Tribunal Federal, juntinho com o TSE, estão fazendo aquela famosa empurrada com a barriga para ver se o Ricardo Couto fica até o final.